Meninas, como eu falei, eu ia fazer o vídeo pra ajudar vocês a estudarem. Então... Mas eu aconselho vocês irem escrevendo enquanto eu vou falando, pra depois vocês não se perderem. Bom, o livro é O Curtiço, do Aloysio de Azevedo. E quando a gente fala do Curtiço, a gente tem que lembrar que ele foi escrito na época do naturalismo. E o naturalismo tem duas características importantes que são aplicadas no livro, que são: a primeira é que toda ação dos personagens vão depender de três coisas: do meio em que elas vivem, da raça e do momento histórico. E o momento histórico a gente sabe que é século XIX e o lugar é Brasil, Rio de Janeiro, que é onde se passa a história. A outra característica é que os personagens vão ter uma psicologia superficial. Ou seja, eles não vão ser complexos. Eles não vão ter uma característica própria. E os personagens superficiais geralmente servem pra configurar um tipo social. Então, por exemplo, a gente vai ter o João Romão, que ele representa o capitalista explorador, né? Que ele tá sempre querendo enriquecer, ele é ganancioso, mesquinho e tal. A gente tem a Bertoleza, que ela representa o trabalho escravo, né? A Bertoleza é a quitandeira. A gente tem o Miranda, que representa o burguês. O Jerônimo, que representa a disciplina de trabalho, ainda que, ao longo do livro, ele vire, tipo, completamente vagabundo e, tipo, ele fica super preguiçoso e tal por causa da Rita Baiana. Mas, no geral, ele representa a disciplina do trabalho. A Rita Baiana representa a mulher brasileira, né? Tipo, sensual, mulato e tal. A Piedade representa a mulher europeia. Então, dona de casa, uma esposa de burguês e tal. O Capoeira Firmo, ele não representa nada, mas ele se envolve com a Rita. E a Arraia Miúda, que eu não acho que vai cair, mas a Arraia Miúda é representada por lavadeiras, caixeiros, trabalhadores de pedreira, né, que é a pedreira do João Romão, e pelo policial Alexandre. Então, tá. Tem outra personagem também, que é a Pombinha. Pombinha. E ainda que eu não ache relevante falar dela, eu vou falar aqui. Peraí. A Pombinha é uma jovem pura que passa o dia escrevendo cartas. Ela é uma jovem pura. Moça franzina que se desencaminha por influência das más companhias. Outra coisa que esse livro vai falar muito também é sobre o quão influenciado o ser humano pode ser. Então a gente vê a Pombinha, ela era super miudinha e franzina, super na dela, e pela influência das más companhias, ela vira outra pessoa, ela vai pra um caminho ruim. Que aí entra aquele negócio que eu falei no começo, que é de toda a ação no personagem depender do meio em que vive e da raça e do tempo histórico. Então, o meio que ela vive tinha mais influências e isso acabou influenciando nas ações dela. Essa primeira parte, só falando dos personagens e tal. Agora eu vou fazer outro vídeo falando da história em si. Então, meninas, antes de eu fazer o vídeo explicando a história, eu vou fazer um vídeo só pra definir certinho os personagens, porque isso cai na prova e é importante. Então, eu vou falar a definição certinha de cada um. João Romão era um taverneiro português, dono da pedreira e do cortiço. Ele representa o capitalista explorador. Bertoleza, que era uma quitandeira, escrava cafusa
que mora com João Romão, para quem ela trabalha como uma máquina. Miranda, comerciante português, principal opositor de João Romão e mora num sobrado aburguesado ao lado do cortiço. Jerônimo, português cavalgueiro, trabalhador da pedreira de João Romão, representa a disciplina de trabalho. Rita Baiana, mulata sensual e provocante, que promove os pagodes no cortiço, representa a mulher brasileira. Piedade, que no caso é a esposa do Jerônimo, ela representa a mulher europeia. Capoeira Firmo é um mulato e companheiro que se envolve com Rita Baiana. Ele é um capoeirista hábil. E eu já falei no outro vídeo, mas vou falar de novo. A Arra é a miúda, que é como uma comunidadezinha dentro do cortiço. Dentro da história, que é representada pelas lavadeiras, caixeiros, trabalhadores da pedreira e pelo policial Alexandre. A gente também tem a Pombinha, que é uma moça franzina, confidente dos moradores. Alexandre, que é um policial negro, mulato pernóstico. A lavandeira machona, cujos filhos não se parecem um com o outro. E... só. Tá. Só pra lembrar também, o livro é uma crítica às diferenças sociais. Tanto que os personagens são superficiais, como eu já falei. Então, o livro é uma crítica às diferenças sociais. E a narração é em terceira pessoa. Agora eu vou fazer o vídeo falando da história. Vamos pra história. João Romão era um taberneiro português que veio pro Brasil a fim de enriquecer. Então ele montou a pedreira, que as pessoas trabalhavam pra ele nessa pedreira e ele era super mesquinho com as pessoas. João Romão começou a se envolver com a escrava Bertoleza. Ela era uma quitandeira que, por mais que ela prezasse muito suas finanças, sabe, tipo, com o pouco que ela ganhava, ela tentava se manter pra manter a quitanda, né, que ela vendia peixe e tal. E por mais que ela tivesse pouca coisa, que ela tanto prezou, ao se relacionar com o João Romão, ela deu tudo pra ele, acreditando que ele pegaria esse dinheiro para comprar uma carta de alforria declarando que ela se tornaria uma escrava livre. Mas, como João Romão era muito ganancioso, ele pegou esse dinheiro, comprou uma falsa carta de alforria, só pra agradá-la, né? Só pra falar, pra fingir que ela foi liberta. E o dinheiro ele usou para começar a montar o cortiço. E o cortiço ele montou com o dinheiro dela e com alguns materiais de construção que ele roubava de outras construções. E eles fizeram um cortiço para enriquecer. O nome do cortiço é São Romão. Tá. Em oposto ao Romão, a gente tem o Miranda, que ele também era um comerciante português e ele era super bem estabelecido, tipo, financeiramente e tal, e morava com ele sua esposa Estela, que eles tinham um casamento só de fachada, tipo, ela vivia o traindo. A filha Zulmira, escravos, um parasita chamado Botelho, que é um ex-empregado deles, e Henrique, que é um acadêmico de medicina que passa a se envolver com a Estela e depois o Botelho descobre. Nessa parte da história, o Miranda ele queria muito comprar uma parte do quintal do Romão, mas o Romão era ganancioso e não deixou ele comprar.
Então, a partir daí, cortam todas as relações entre os dois. E. Corta a relação. Hum, com inveja do. Com inveja do Miranda, o Romão começa a trabalhar. E ele passa por milhares de privações para enriquecer. E ficar mais rico. Porque ele quer se igualar ao Miranda. Mas agora, eu acho que é o clímax, o ápice da história, eu acho que é agora. Que é quando o Miranda ganha o título de barão. Quando o Miranda ganhou esse título, mudou toda a concepção do Romão sobre ter dinheiro. Foi daí que ele percebeu que pra você não, tipo, o importante não é você ter dinheiro. É você visitar teatros, você usar roupas finas, ir restaurantes, ler romances e participar ativamente da vida da burguesia, né? Você tem que ter uma posição social, não importa você ter dinheiro, você tem que ter uma posição social. E o Romance percebeu isso quando o Miranda ganhou o título de barão. E no Cortiço a gente vai encontrar muitas pessoas sem ambição financeira nenhuma. Então elas não pretendem ficar mais ricas e não pretendem nada. Tipo, elas não têm ambição. Aí vai entrar a Rita Baiana e o Capoeira Filho, que se envolvem. O Jerônimo e a Piedade, que são casados. Uma coisa importante pra falar é que agora que entra aquela coisa que eu falei da influência. Agora que a gente vai sentir isso. Que o Jerônimo, antes ele era exemplo de esforço de trabalho, ele era disciplina de trabalho, né? Era o tipo social que ele estava representando. Mas ele começou a se envolver com a Rita. E com isso ele perdeu isso. Ele começou a virar preguiçoso, ele falava, ai, tá muito calor pra trabalhar, essas coisas. E ele acabou perdendo a disciplina de trabalho pra virar uma pessoa preguiçosa. Então daí entra a parte da influência, que no caso foi da Rita Baiana. Voltando ao título de barão, a relação do Miranda com o Romão começa a melhorar aí. Eles voltam a ter uma relação de amizade quando o Miranda recebe esse título. Por quê? O Miranda, ganhando isso, ele garantiu o poder absoluto financeiramente, né, ali na área. Então, tipo, tava firmado que ele tinha um poder econômico. E pra imitar o Miranda, o Romão começou a ter um monte de ideias, tipo, de mudança, de melhoras de instalação do cortiço. E com isso, com todas as transformações que o cortiço passa a ter para melhora, o cortiço perde o caráter de desorganização, essas coisas, e ele melhora. Então, a partir daí, o cortiço São Romão passa a ser Vila João Romão. Então, com a melhora, virou de um cortiço para uma vila. E com essa aproximação do Romão e do Miranda, que virou uma amizade de interesse mútuo, ou seja, os dois, o Romão aproveita para se aproximar da Zumirinha, que é filha do Miranda. E ele se aproximou da filha dele com a ajuda do Botelho, que morava com eles. E ele facilitou a aproximação do Romão com a Zulmira
por dinheiro. Então o Romão dava 20 reais pro Botelho pra ele se aproximar mais fácil da filha. Então aí o Miranda e o Romão viram amigos e o Romão pede a mão da Zulmira em casamento. Mas ele precisava se livrar da Bertoleza. Então o que ele fez? Ele mandou uma carta para os donos da escrava, que é a Bertoleza, alegando que ela era uma escrava fugida. Fugida. E quando eles ficaram sabendo, eles foram lá na hora e foram pegar a Bertoleza. E quando ela viu, antes dela ser pega, quando ela viu que eles iam pegá-la, ela pegou a faca e se matou. E por coincidência, a faca que ela se matou era a faca que ela preparava o peixe que o Romão mais gostava. E ela se matou quando ela percebeu a traição do Romão, né? Tipo, de mandar a carta pra eles. Porque até então ela acreditava que ela tinha a carta de alforria, que ela tava livre. Mas não tava. Aí ela se matou. Quando ela percebeu isso. Eu acho que só. Ah, tá. Só mais uma coisinha boba. Mas, mesmo assim, mesmo o Romão, o vídeo cortou, mas continuando. Ironicamente, assim que a Bertoleza morreu, o Romão é agradecido pelos donos dela, ganhando um diploma de sócio benemérito de uma comissão de abolicionistas. Ele mandou a carta declarando que ela era uma escrava fugida e ganhou esse mérito. E uma coisa, assim, só um detalhe. Todo domingo, o cortiço se reunia, eles vestiam suas melhores roupas e faziam um pagode. Então eles dançavam e tal. É só um detalhe. Mas a história é essa. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. E que a gente vá muito bem na prova. Tchau. Eu esqueci de contar só mais uma partezinha. Eu sei que vai ficar comprido, mas me desculpa. São duas coisas. A primeira é sobre a Pombinha, que é a moça franzina, confidente dos moradores. E ela é seduzida por Leone. E Henrique, que gosta da Leocádia, ele conquista a intimidade com ela em troca de um coelho. E o marido dela, que é o Bruno, os pegou em flagrante e deu uma surra nela e expulsou ela de casa. Outro fato também é que o capoeira firmo, que é o hábil capoeirista, ele estava envolvido com Rita, certo? Mas ele fere o Jerônimo a navalhadas e o Jerônimo larga a Piedade, larga a filha, mata um ex-amante da Rita e fica com Rita. Gente, desculpa por esquecer de falar disso, mas eu não acho que vai cair isso, mas era bom falar, né? Então, é isso aí. Agora sim, tchau.